2026 é ano de Copa do Mundo e há 24 anos a gente espera uma mesma coisa, o Hexa. Será que dessa vez o Hexa vem, meus amigos? Eu não sei. Só que em todos esses anos, em todas essas Copas, 6, 10, 14, 18, 22, 5 edições de Copa do Mundo, a gente sempre teve meio iludido, né? E em pelo menos 4 dessas edições, teve alguma coisa que fez a gente chegar com a certeza de que o Brasil ia ser campeão. Jogos que faziam a gente acreditar. Não, essa seleção é imbatível, não tem como. Agora vai, agora o Hexa vem. E no vídeo de hoje eu separei alguns desses jogos. E para começar, a gente volta para o ano de 2005. Em 2005 o Brasil jogava a Copa das Confederações. Já havia sido campeão da Copa América em 2004, mas não foi uma coisa fácil, não. O Brasil empatou aquela final no último minuto, praticamente, com o gol do Adriano, e vence a Argentina nos pênaltis. E aí, na Copa das Confederações de 2005, novamente a gente enfrenta a Argentina na final. E a gente foi para aquela Copa das Confederações meio desfalcado de alguns nomes que eram presença certa na Copa de 2006 e que haviam sido pentacampeões em 2002. Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Só que isso naquele momento não significou uma queda de desempenho. Os reservas desses caras mostraram que eles estavam à altura. Cicinho, Gilberto e Robinho deram conta do recado. E a final contra a Argentina, dessa vez, não foi para os pênaltis. Ela foi um verdadeiro atropelo. Aos 11 minutos, Adriano Imperador abriu o placar com assistência do Cicinho. Aos 16, foi a vez do Robinho dar assistência pro Kaká fazer 2-0. E aí a gente vai pro intervalo bem tranquilo, né? Pô, 2-0, tava fácil. Volta pro segundo tempo e com 2 minutos o Cicinho dá mais uma assistência agora pro Ronaldinho fazer 3-0. E aos 18 minutos do segundo tempo, o Cicinho dá mais uma assistência pro Adriano fazer 4-0. Antes dos 20 minutos do segundo tempo já estava 4-0. 2 minutos depois, a Argentina até desconta com o Aimar, mas já era tarde demais. 4-1 para o Brasil, um atropelo na final. A gente não tomou conhecimento para a Argentina. E ali existia uma certeza. O Hexa vinha. A gente não tinha nem força máxima naquele momento e estava passando carro na Argentina. Imagina quando entrassem Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo e tendo Cicinho, que dá 3 assistências numa final, você tendo Gilberto, você tendo Robinho, esses caras no banco. E pouco se fala hoje em dia, mas a real é que em 2006 muita gente cobrou que esses caras tivessem saído do time. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno até menos, mas o Adriano foi muito cobrado porque teve um desempenho abaixo. E muitas das nossas estrelas acabaram não rendendo naquela Copa e esse jogo foi uma das maiores ilusões da história. Porque essa seleção ela atingiu o seu máximo um ano antes da Copa. E aí vamos para 2010. Mas antes de eu falar de 2010, eu queria falar sobre a Monte Leste. Afinal, essa camisa que eu tô usando é da Monte Leste. E você pode ver que ela é muito diferenciada, né? Uma malha gostosa de usar, um caimento muito bonito. E o mais legal, eles estão com uma coleção para a Copa. Muita camisa pro Brasil, para quem gosta de um streetwear, mas com uma roupa mais temática para a Copa, uma roupa que você vai usar em dia de jogo do Brasil, mas vai continuar estiloso, aproveita que o link tá aí na descrição do vídeo, clica lá, usa o meu cupom GAUDAMES e você tem 12% de desconto. Bora conhecer a Monte Leste, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Mas vamos continuar aqui. Porque em 2010 eu não vou falar de um jogo, eu vou falar de um ciclo todo do Dunga. O Dunga assume a seleção pós-Copa de 2006, que foi um fiasco, e aí o fiasco cai na conta da falta de comprometimento. Então muito se dizia que nossas estrelas não estavam comprometidas na Copa, e que a gente precisava de jogadores e de um treinador linha dura, e jogadores comprometidos com a causa. E aí o Dunga vem para isso. O Dunga nunca havia trabalhado como técnico, mas por incrível que pareça, ele vai bem. Então vem a Copa América de 2007, o Brasil é campeão, mais uma vez derrotando a Argentina na final, com um 3-0 maravilhoso, jogando com um time muito alternativo.
O Brasil também venceu a Copa das Confederações em 2009 e as eliminatórias do Dunga foram muito seguras. A gente não sobrou em pontuação. O Brasil empatou muito, foram 7 empates naquela campanha, mas terminou em primeiro lugar, com apenas 2 derrotas, sendo uma delas para a Bolívia na altitude, o que é bem compreensível, com a melhor defesa da competição disparada e o melhor saldo, um saldo de 22 gols, quando o segundo melhor saldo foi 10. Foi uma campanha irrepreensível. E era um Brasil que crescia em jogos grandes. Um Brasil que faz 4-0 no Uruguai lá em Montevidéu, 3-1 na Argentina em Rosário, 3-0 no Chile em Santiago. Ou seja, de todas as outras seleções sul-americanas que foram à Copa, a única que nos venceu foi o Paraguai. E o Brasil do Dunga vence a Copa das Confederações em 2009, que contava com a Espanha, campeã europeia e que foi a vencedora da Copa do Mundo. O fato é que o que faltou naquela Copa, e já foi tema de vídeo aqui no canal, foi o Dunga entender que alguns jogadores não viviam o mesmo momento na Copa que eles viviam há 2, 3 anos atrás e que talvez naquela hora já não valesse mais a pena contar com aqueles caras. De repente, se ele tivesse conseguido fazer alguma renovação durante o ciclo, o Hexa pudesse ter vindo em 2010 e a gente não tivesse ficado só na ilusão. Ilusão essa que também veio em uma partida em 2013. E aí, cara, a Copa era no Brasil, não tinha como a gente não se iludir, não tinha como. Pô, a gente ia se redimir do maracanaço. 64 anos esperando pra isso. Uma Copa de volta pro Brasil. Qual a chance disso acontecer de novo? Eu não sei se eu vou ver isso durante a minha vida. E em 2013, mais uma vez, numa Copa das Confederações, mais uma vez o Brasil chega à final. E a final era contra a poderosa Espanha, atual campeã mundial e atual bicampeã europeia. Ou seja, não havia teste melhor para a seleção brasileira. Time que tinha Cacilhas, Sérgio Ramos, Piquet, Busquets, Xavi, Iniesta, Juan Mata, Fernando Torres, Davi Villa, um monte de craque. Time da posse de bola, que jogava o tic-tac, que tinha encantado o mundo. E o Brasil tinha Neymar. Neymar era o nosso craque. A nossa esperança era o Neymar. Mas óbvio, o time era bom também. Daniel Alves, Marcelo, Thiago Silva e Davi Luiz. Naquele momento, não existia nenhuma dúvida sobre a capacidade deles. Eles só passam a ser questionados depois do 7-1. Oscar parecia ser o meia do futuro do futebol mundial. E Hulk e Fred também eram jogadores confiáveis. E foi isso que a seleção mostrou em campo naquele dia. Fred abre o placar com 2 minutos de jogo. E aí também a partida fica muito melhor desse jeito, né? Você sair ganhando é muito mais fácil. De repente isso condiciona o jogo. Mas enfim, o Neymar, antes do fim do primeiro tempo, faz o 2-0 e logo na volta do intervalo, o Fred faz o 3-0 e liquida a parada. 3-0 em cima da Espanha, o Brasil campeão em casa. E ali não tinha como não achar que a gente não era favorito para vencer aquela Copa. Como? A gente pegou a campeã mundial, a bicampeã europeia, não tomou conhecimento. E não era como se eles estivessem desfalcados, poupando gente. Não, era Busquets, Xavi, Iniesta, o meio campo dos caras. Piquet e Sérgio Ramos na defesa. Cacilhas no gol. Era a toda poderosa Espanha. Qual foi o erro daquele momento? Talvez tenha havido um erro de leitura, de que a toda poderosa Espanha talvez já não fosse mais toda poderosa naquele momento. É complicado, mas 2 seleções europeias jogaram aquela Copa das Confederações. O Brasil vence as 2. A Itália por 4-2 e a Espanha por 3-0. Na Copa do Mundo do ano seguinte, a Espanha é eliminada em seu grupo por Holanda e Chile e a Itália é eliminada no seu grupo por Uruguai e Costa Rica. Ou seja, as 2 seleções que haviam feito a final da Euro em 2012, elas não passaram da primeira fase em 2014. Naquele momento, talvez a gente tenha se iludido achando que o adversário fosse melhor do que ele era. Ele já estava na decadência. Mas se o Hexa não veio em 2014, 2018, o início das eliminatórias é terrível, não sei se vocês lembram, porque foi feito a mesma coisa que em 2006. Vamos trazer o Dunga. Só que se o Dunga deu certo lá em 2007, ele tem um ciclo maravilhoso até a Copa de 2010, deu tudo errado em 2014 ali, 2015 e 2016. E o Dunga vai muito mal. Ele vai muito mal
nessa segunda passagem como treinador da seleção brasileira. Até que ele é mandado embora e o Tite assume a seleção, fazendo a sua estreia contra o Equador ali no início de setembro de 2016. E aí o Tite tem vitória contra o Equador, Colômbia, Bolívia e, se eu não me engano, Venezuela. Mas foram 4 seleções, tem uma top, até que vem o grande teste, a Argentina. Brasil e Argentina no Mineirão. É chegada a hora da verdade pro Tite. Era a Argentina, atual vice-campeã mundial, 2 vezes vice-campeã da Copa América, Messi, Di Maria, Higuaín. E nesse dia, meus amigos, mais uma vez, atropelamos a Argentina. Pô, eles gostam de iludir a gente. A gente atropelou a Argentina no Mineirão. Felipe Coutinho faz 1-0 com 25 minutos. Aos 45, no final do primeiro tempo, o Neymar faz 2-0. E aos 13 do segundo tempo, o Paulinho faz 3-0, decretando o fim do placar. 3-0 com o Tite num início maravilhoso. Um trabalho espetacular até a Copa do Mundo. O Brasil passando por cima de todo mundo. Não tomava conhecimento. E a real é que até a partida da Bélgica da seleção brasileira é boa. Pega esse jogo para assistir de novo e vai ver, o Brasil não joga mal nesse dia. Tem dia que é noite no futebol, tem dia que não vai dar certo. E aquele dia não era o nosso. Fomos iludidos pelo início fantástico do Tite, pelas eliminatórias ali para a Copa, grandes partidas, mas quando pegou uma seleção mais forte, acabou não dando certo. Tem gente que diz que a seleção tem que chegar em crise. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Porque em 94 chegou em crise, em 2002 chegou em crise e foi assim que a gente venceu. Se esse for o segredo, em 2026 esse é o cenário perfeito. Porque aqui não teve jogo para iludir ninguém. Teve troca de treinador, teve campanha horrível nas eliminatórias, teve derrota feia. Dessa vez a gente não ganhou da Argentina, não. A gente apanhou feio da Argentina nas eliminatórias. Não teve título nenhum para contar a história, inclusive a seleção não ganha um título desde 2019 e quem sabe esse seja o cenário ideal. A seleção em crise precisando provar alguma coisa. Tomara. Você acredita que esse é o cenário do Hexa? Que essa geração é capaz de trazer o Hexa? Ou que, se nem esses caras que tanto nos iludiram conseguiram, essa geração aqui não vai ser capaz? Comenta aí o que você espera para essa Copa do Mundo. E se você ficou nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever porque você me ajuda muito. Clica no link para conhecer as roupas da Monte Leste e fica aqui meu grande abraço.